Meu Deus, não fazem isso. A questão das polêmicas angolanas e a degradação social e a ordem social dentro dessa narrativa ou dessa dinâmica. Eu digo que Angola governa-se, é um Estado falido, por quê? Porque governa-se ao estilo de pão e circo. O que é o pão? Mas em Angola também eu não sei bem o pão, mas o circo e o entretenimento estão aí. O que nós temos em Angola é um modelo de governação baseado na distração e no entretenimento excessivo. Tu estás num país que precisa de pessoas que pensem, de sérias reflexões para se resolver problemas e questões que precisamos de sair delas. Ok? Você tem quase meio século de independência, tens 20 e tal anos de paz, mas você não tem desenvolvimento. Você tem miséria galopante, ok? Mas se as pessoas começarem a tomar consciência que vivem em miséria e que essa miséria é, na verdade, fabricada e produzida por um grupo de pessoas, que é essa elite política do MPLA, que é um grupo de pessoas que produz essa miséria, que produz essa ausência de quase tudo, que produz essa miséria, então vai haver guerra no país. Vai haver confrontos, as pessoas vão se revoltar e aquilo pode ser o fim do MPLA. Então, no entanto, o que é preciso para manter essas pessoas embaixo? A pensar pouco, a raciocinar pouco. Primeiro, cria-se um sistema referencialista. Nas sociedades, as referências são muito importantes. E aquilo que se lança por via da comunicação social, por meios de difusão em massa, que se lança como uma referência, basicamente é adotada como um modelo a ser seguido, e as pessoas adotam aquilo nas suas vidas e levam aquilo como um modelo referencial. Por exemplo, tu estás numa sociedade em que pessoas que pensam são postas de lado, mas tu tens uma Jéssica Pitbull, por exemplo. Tens uma Jéssica Pitbull, tens uma Flor de Raiz. Essas aí são o famoso jet set. Mas em sociedades normais, o jet set não são só artistas assim, a borliu. São artistas que têm uma visão política, uma visão social das coisas. São artistas que intervêm socialmente. Mas em Angola é totalmente ao contrário. Tu tens artistas que são o rosto da degradação moral, da degradação intelectual e que são postos à vista de todos como exemplos a serem seguidos dentro de uma agenda de materialismo, ok? Porque essas pessoas aparecem aí e mostram que, apesar de não terem valores que agregam, valores éticos para agregar alguma coisa na sociedade, são postas como superestrelas e pessoas com direito à opinião. Essas pessoas vão para os meios de comunicação pública e falam livremente. E automaticamente se tornam modelos e são seguidas por muita gente. E aqui utiliza-se o quê? A estratégia da laranja. A estratégia da laranja é uma estratégia que é usada pelos grupos de controle e dominação global, principalmente os engenheiros sociais conhecem a equação da laranja, que é atualmente tu não precisas em África controlar a população. Tu controlas um indivíduo e esse indivíduo controla um partido e esse partido controla o Estado. Essa é a equação da laranja que diz assim: se a laranja tem se a África tem 54 países, nós não precisamos de estar em peso tipo para controlar o quase 1 bilhão de pessoas daquele continente. Nós precisamos apenas de controlar o Estado, ok? E os indivíduos que estão no Estado, os indivíduos que são cabeças de Estado é que devem ser controlados para poderem conduzir a gente. Ok. Não, sim, acaba só essa última parte, desculpa por interromper, e vou fazer já uma questão para contextualizar mais e para contextualizar mais isso aí que estás a dizer. Pois, então, a estratégia da laranja é justamente essa estratégia que visa controlar um indivíduo que tenha poderes consagrados pelo Estado, pela Constituição. E é assim que se controlam os Estados africanos. Porque essas pessoas também criam as suas estruturas de engenharia social para manter as pessoas distraídas. O que existe em Angola é este entretenimento excessivo no momento que se precisa que as pessoas pensem. Você não pode acreditar que você tem quase meio século de independência e você hoje é obrigado a comprar óleo no saco,
és obrigado a comer cus de galinha, és obrigado a comer o quê? Asinhas, patinhas, restos de animais, estás a entender? Então, mas para se manter esse estilo de alimentação que mais parece ração, é preciso que as pessoas estejam distraídas, que as pessoas não tenham uma educação adequada para compreender os fenômenos sociais e os fenômenos políticos. Então, destrói-se primariamente a educação. Nós temos uma educação extremamente deficiente em Angola e depois nós temos a infiltração das estruturas político-partidárias dentro de universidades e de espaços onde devia se exercitar a crítica intelectual, onde se deviam formar pessoas intelectuais para olharem para a sociedade e discutirem a sociedade, para olharem para a sociedade e definirem horizontes para essa sociedade. Infiltram-se mais lá em cargos de chefia dentro desses espaços de formação de pensadores, infiltram-se mais elementos do partido para seguir uma agenda político-partidária. Então tu tens a infiltração na vida social, a vida social sofre de uma infiltração massiva de elementos partidários dentro de estruturas que deviam ser estruturas responsáveis pela organização da própria sociedade. Então, esses indivíduos que se infiltram dentro desses espaços, eles vão cumprir uma agenda partidária, não uma agenda de Estado ou uma agenda social. Então, nós temos essa decadência. Primeiro, você molesta a educação. Primeiro, você destrói a educação. E tu vês que em Angola não existe um investimento massivo na educação. Sempre que tu olhares para o OGE, tu vais ver que educação 5%. Epa, quando vais ver segurança, defesa e segurança, 30 e tal por cento, 40% do OGE vai para esses espaços. E nós não temos um grande exército, ok? Não temos um grande exército. A polícia que nós temos, que é segurança, é investida para proteger os interesses do Estado e não os interesses das pessoas, ou seja, dos cidadãos. São os interesses do Estado. E eu aqui vou sempre falar interesses do Estado por uma questão muito simples, porque o Estado é uma herança do colonialismo. E o Estado em Angola, ele não defende os interesses dos cidadãos, mas defende a agenda política e os interesses coloniais. E tem a capacidade de fiscalizar os pactos e o cumprimento dos pactos coloniais, porque antes do português sair daqui, ele ainda participou ativamente no processo de celebrar as independências, colocar o MPLA no poder, criar as cartas jurídicas e não sei o que, essa brincadeira toda, e também criaram os pactos da colonização. Que eu te falei, eu vou sair daqui, mas eu vou te entregar o país na tua mão, eu vou fazer tudo para te entregar o país nas tuas mãos, mas eu quero isso, aquilo. Até os Angola está a pagar o pacto colonial. A nossa falta de desenvolvimento não é que o angolano não quer trabalhar, como muitas vezes muitos dos nossos dirigentes, pessoas como o presidente do MPLA, João Lourenço, também já falou muitas vezes, já disse que os angolanos são preguiçosos, não gostam de trabalhar. Isso é extremamente falso. A escassez de empregos faz com que os indivíduos vivam das migalhas e não sejam autossuficientes. A sabotagem do investimento privado é um processo ou um plano engendrado por aqueles que controlam a política. Por quê? Porque se começam a aparecer mais pessoas empoderadas economicamente, com dinheiro, com empresas de sucesso, essas pessoas se viram contra o MPLA e começam a ver que o MPLA não está a fazer um bom trabalho, decidem começar a financiar outros partidos que tenham uma proposta de desenvolvimento, uma proposta de alternância. Aí o MPLA começa a perder rede, porque quem patrocina as eleições do MPLA são os indivíduos ligados ao MPLA, que durante o processo de governação, eles têm acesso a pilhar o Estado. Eles pilham o Estado, tudo eles querem, empresas tudo querem, eles é que decidem quem vem aqui investir, quem é o estrangeiro que vai entrar, quais são as propinas que vão lhes pagar. Eles concentram o poder econômico na mão desses indivíduos, okay? Indivíduos que têm milhões e milhões de dólares, né, em contas no estrangeiro, em paraísos fiscais. E esses indivíduos, quando chegam às eleições, eles apostam, injetam dinheiro nas eleições do MPLA, eles é que põem o dinheiro. Eu vou sentar, vou falar, você é fulano, Combolo, tens quanto? Fulano, tens que pôr X, fulano, tem que pôr X, porque, na verdade, esses indivíduos não estão só a financiar o MPLA, eles estão a financiar a continuidade e a proteção dos seus próprios interesses, ok? Então, é assim que essa brincadeira funciona. Então, nós precisamos de pensar além. Em Angola, ok, criou-se uma classe artística extremamente egoísta, uma classe artística estúpida, uma classe artística não intelectual, uma classe artística extremamente grotesca, que também vive
de um sucesso que é definido politicamente. O sucesso em Angola é definido politicamente. Porque o indivíduo que não alinha com a estrutura político-partidária, ele não vai bater em Angola. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,